Título 1: Observações introdutórias. O caso que me proponho relatar nas páginas que se seguem, uma vez mais apenas de maneira fragmentária, caracteriza-se por uma série de peculiaridades que outras pessoas, quando iniciou seu tratamento psicanalítico, vários anos depois, tiveram uma vida mais ou menos normal durante os 10 anos que precederam a data de sua doença e cumpriu os estudos da escola secundária sem muitos problemas. Seus primeiros anos de vida haviam, contudo, sido dominados por um grave distúrbio neurótico que começou imediatamente antes do seu 4º aniversário, uma histeria de angústia na forma de uma fobia animal que se transformou então numa neurose, exigem ser enfatizadas antes que proceda a uma descrição dos próprios fatos. Diz respeito a um jovem cuja saúde se abalara aos 18 anos depois de uma gonorreia infecciosa e que se encontrava inteiramente incapacitado e dependente. Apresentava obsessivo conteúdo religioso que perdurou com as suas manifestações até os 10 anos. Apenas essa neurose infantil seria objeto da minha comunicação. Apesar do pedido direto do paciente, abstive-me de escrever um histórico completo da sua enfermidade, do tratamento e da recuperação, porque reconheci que tal tarefa era, tecnicamente, impraticável e socialmente impermissível. Ao mesmo tempo, isso afasta a possibilidade de demonstrar a relação entre a sua doença na infância e a sua doença posterior e permanente. No que diz respeito a esta, só posso dizer que, por causa dela, o paciente passou um longo período em sanatórios alemães e foi, na época, classificada pelos mais autorizados especialistas como um caso de insanidade maníaco-depressiva. Esse diagnóstico era certamente aplicável ao pai do paciente, cuja vida de muitas atividades e interesses foi perturbada por repetidos ataques de grave depressão. No filho, porém, jamais consegui, durante uma observação que durou vários anos, detectar quaisquer mudanças de ânimo que fossem desproporcionais à situação psicológica manifesta, tanto na intensidade quanto nas circunstâncias do seu aparecimento. Formei a opinião de que este caso, como muitos outros que a psiquiatria clínica rotulou com os mais multifatários e variáveis diagnósticos, deve ser considerado como uma condição que se segue a uma neurose obsessiva que acabou espontaneamente, mas deixou por trás um defeito após a recuperação. Minha descrição tratará, portanto, de uma neurose infantil que foi analisada não enquanto realmente existia, mas somente 15 anos depois de haver terminado. Esse estado de coisas tem suas vantagens, bem como desvantagens, em comparação com a
alternativa, uma análise conduzida sobre a própria criança neurótica deve normalmente parecer mais digna de confiança, mas não pode ser muito rica em material. Demasiadas palavras e pensamentos têm que ser emprestados à criança e ainda assim os estratos mais profundos podem tornar-se impenetráveis para a consciência. Uma análise de um distúrbio da infância por meio da recordação de um adulto intelectualmente maduro está livre dessas limitações, mas é preciso que levemos em conta a distorção e a reelaboração às quais o passado de uma pessoa está sujeito quando visto na perspectiva de um período posterior. A primeira alternativa dá talvez resultados mais convincentes, a segunda é, com sobras a mais instrutiva. Em qualquer caso, pode-se dizer que a análise de uma neurose infantil possui um interesse teórico particularmente alto, proporciona-nos, por assim dizer, tanta ajuda no sentido de uma compreensão adequada das neuroses dos adultos quanto os sonhos infantis em relação aos sonhos dos adultos. Não é que sejam, na verdade, mais perspícuos ou mais pobres de elementos. De fato, a dificuldade de perceber o acesso à vida mental de uma criança torna-a uma tarefa particularmente difícil para o médico, não obstante, por não haver ainda tantos dos depósitos posteriores, a essência da neurose salta aos olhos com uma nitidez inequívoca na fase atual da batalha que se desenrola às voltas da psicanálise. A resistência às suas descobertas tomou, como sabemos, uma nova forma. Antigamente, as pessoas contentavam-se em discutir a realidade dos fatos estabelecidos pela análise, e para esse propósito a melhor técnica parecia ser a de evitar examiná-los. Esse procedimento parece estar se exaurindo lentamente e as pessoas adotam agora outro plano: reconhecer os fatos, mas eliminar, por meio de interpretações torcidas, as consequências que a eles se seguem, de modo que os críticos podem ainda resguardar-se das novidades objetáveis tão eficientemente como antes. O estudo das neuroses infantis expõe a completa inadequação dessas tentativas superficiais e arbitrárias de reinterpretação, mostra o papel predominante que é desempenhado na formação das neuroses por aquelas forças libidinais tão impulsivamente rejeitadas e revela a ausência de quaisquer aspirações no sentido de objetivos culturais remotos dos quais a criança nada sabe ainda e que não podem, portanto, ter qualquer significado para ela. Outra característica que torna a presente análise digna de nota está
ligada à gravidade da doença e à duração do tratamento. As análises que conduzem a uma conclusão favorável em pouco tempo são de valor para a autoestima do terapeuta e para substanciar a importância médica da psicanálise, mas permanecem em grande parte insignificantes no que diz respeito ao progresso do conhecimento científico. Nada de novo se aprende com elas. Na verdade, apenas são bem-sucedidas tão rapidamente porque tudo o que era necessário para sua realização já era conhecido. A novidade só pode ser obtida de análises que apresentam especiais dificuldades. E para que isso aconteça, é necessário que a elas se dedique bastante tempo. Apenas em tais casos conseguimos descer aos estratos mais profundos e mais primitivos do desenvolvimento mental e destes obter soluções para os problemas das formações posteriores. E depois disso sentimos que, estritamente falando, só uma análise que penetrou tão fundo merece esse nome. Naturalmente, um único caso não nos dá toda a informação que gostaríamos de ter, ou melhor dizendo, poderia ensinar-nos tudo se estivéssemos numa posição de tudo compreender. E se não fôssemos compelidos pela inexperiência da nossa própria percepção a contentarmo-nos com pouco, no que diz respeito a essas férteis dificuldades, o caso que vou expor nada deixa a desejar. Os primeiros anos do tratamento produziram escassas mudanças. Devido a uma concatenação afortunada, todas as circunstâncias externas conjugaram-se, todavia, para tornar possível proceder à experiência terapêutica. Acredito que em circunstâncias menos favoráveis, o tratamento teria sido abandonado depois de pouco tempo, do ponto de vista médico. Posso apenas declarar que, num caso dessa natureza, devemos comportar-nos tão atemporalmente quanto o próprio inconsciente. Se desejamos aprender ou conseguir alguma coisa, e ao final o médico será bem-sucedido se tiver força para renunciar a qualquer ambição terapêutica de pouca visão. Não se deve esperar que a soma de paciência, adaptabilidade, compreensão interna, insight e confiança exigida do paciente e de seus parentes se apresente em muitos outros casos. O analista, contudo, tem o direito de achar que os resultados que obteve de tão extenso trabalho num caso ajudem substancialmente a reduzir a duração do tratamento em um caso subsequente de igual gravidade e que, ao submeter-se numa ocasião única à atemporalidade do inconsciente, ele estará perto de dominá-lo no final. O paciente a que me refiro aqui permaneceu muito tempo inexpugnavelmente entrincheirado por trás de uma atitude de amável apatia, escutava, compreendia e permanecia inabordável. Sua indiscutível inteligência estava assim separada das forças
instintuais que governam seu comportamento nas poucas relações vitais que lhe restavam. Exigiu uma longa educação, induzi-lo a assumir uma parcela independente no trabalho, e quando, como resultado desse esforço, começou pela primeira vez a sentir alívio, desistiu imediatamente de trabalhar com o objetivo de evitar quaisquer outras mudanças e de permanecer confortavelmente na situação que fora assim estabelecida. Sua retração diante de uma existência autossuficiente era tão grande que excedia todas as aflições da sua doença. Só veria um meio de superar isso. Fui obrigado a esperar até que o seu afeiçoamento a mim se tornasse forte o suficiente para contrabalançar essa retração, e então jogar um fator contra o outro. Determinei, mas não antes que houvesse indícios dignos de confiança que me levassem a julgar que chegara o momento certo, que o tratamento seria concluído numa determinada data fixa, não importando o quanto houvesse progredido. Eu estava resolvido a manter a data e finalmente o paciente chegou à conclusão de que eu estava falando sério. Sob a pressão inexorável desse limite fixado, sua resistência e sua fixação na doença cederam. Então, num período desproporcionalmente curto, a análise produziu todo o material que tornou possível esclarecer as suas inibições e eliminar os seus sintomas, e também toda a informação que me possibilitou compreender a sua neurose infantil nasceu dessa última etapa do trabalho, durante a qual a resistência desapareceu temporariamente e o paciente dava a impressão de uma lucidez que habitualmente só é obtida através da hipnose. Desse modo, o curso deste tratamento ilustra uma máxima cuja verdade era há muito apreciada na técnica da análise. A extensão da estrada pela qual a análise deve viajar com o paciente e a quantidade de material que deve ser dominado pelo caminho não tem importância em comparação com as resistências encontradas no decorrer do trabalho. Só tem importância na medida em que são necessariamente proporcionais à resistência. A situação é a mesma de um exército inimigo que precisa hoje de semanas e meses para abrir caminho através de uma região que, em tempos de paz, seria atravessada em poucas horas por um expresso e que, pouco tempo antes, fora transportada pelo exército defensor em alguns dias. Uma terceira peculiaridade da análise, que será descrita nestas páginas, apenas aumentou a minha dificuldade em decidir fazer dela um relato. No todo, os resultados coincidiram da maneira mais satisfatória com o nosso conhecimento prévio ou foram facilmente incorporados por ele. Muitos detalhes, no entanto, pareceram-me tão extraordinários e incríveis que senti alguma hesitação
em pedir a outras pessoas que acreditassem neles. Solicitei ao paciente que fizesse a mais rigorosa crítica das suas recordações, mas ele nada achou de improvável em suas afirmações e confirmou-as inteiramente. Em todo caso, os leitores podem ficar certos de que só estou relatando o que surgiu como experiência independente, não influenciada pela minha expectativa, de forma que nada mais me restou senão recordar a sábia sentença de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Qualquer um que pudesse conseguir eliminar ainda mais completamente as suas convicções preexistentes descobriria, sem dúvida, ainda mais coisas como estas.